Cumprimento a todos vocês, meus queridos irmãos, nesta manhã de sábado, com a santa paz do nosso querido Jesus. Quero desejar um feliz sábado a todos vocês, que realmente esse dia seja um dia diferente para cada um de vocês, principalmente, queridos, porque esse dia é um dia de alegria, é um dia de regozijo, é um dia de adoração ao nosso grande Deus, nosso Criador. Neste momento nós vamos começar a nossa nova lição, a lição desta semana. Nós estamos hoje começando a lição de número 11, que vem falando enganos do tempo do fim. Quero dizer para vocês que é uma lição muito importante, vale a pena você estar constantemente, não perder nenhum dia na Sala da Esperança, ouvindo os vídeos, estudando a sua lição, a Palavra de Deus, porque é uma lição muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Dias de enganos, né? O inimigo nunca trabalhou tanto como nos dias em que nós estamos vivendo para levar o quanto ele puder, né, ao engano. Mas você não pode ser enganado, nós não podemos ser enganados. Nós temos a Palavra de Deus, tá? Que mostra toda a verdade para nós. Eu quero orar com vocês neste momento e nós vamos então entrar no assunto da nossa importante lição. Deus querido, nosso Pai, estamos iniciando neste momento a nossa lição e esta semana, querido Deus, vamos estudar esta lição que vem falando aí dos grandes enganos no tempo do fim. E nós estamos verdadeiramente vivendo no tempo do fim. Nunca o inimigo trabalhou tanto para levar multidões, mas multidões ao engano. Mas nós, pela graça de Jesus, não seremos enganados. Por isso pedimos neste momento ao Teu Santo Espírito, o nosso professor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados, enganos do tempo do fim. Não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 14 e 15 é a nossa leitura. Meus amados, desde o começo do nosso mundo, ao engano de Satanás aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, tá? Qual foi o engano que ele levou os nossos primeiros pais a se perder? A desobediência com a ordenança de Deus para que eles não aproximassem daquela árvore, né, que Deus os separou no meio do jardim, a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Tá? Ali Deus deu Deus deu ali para os nossos primeiros pais algumas advertências para eles. Tá? E entre estas, Deus estava dizendo que se eles o comessem, certamente morreria. Ali, aquele fruto, na verdade, era a prova para que eles decidissem entre vida e morte, entre eternidade, né, na vida ou a eternidade mais na morte. Então eles deveriam escolher ou a morte eterna ou a vida eterna. Tá? Ali era a prova para eles. O primeiro engano de Satanás, queridos, para os nossos primeiros pais foi com relação ao ele dizer para eles que eles não morreriam. Ele apresentou a imortalidade. Tá? A imortalidade da alma foi apresentada por Satanás ali no Jardim do Éden. Quando Deus disse certamente morrerás, ele disse certamente vocês não morrerão. Um outro engano também, queridos, além de que ele apresentou a imortalidade se eles o comessem daquela árvore, tá? Ele apresentou a independência de Deus. Ele disse assim, vocês serão como Deus.
Ou seja, ele diz, vocês não precisam de Deus, vocês têm Deus dentro de vocês, vocês mesmos podem exercer o poder que vocês têm e ser o seu próprio Deus. Tá? Agora, queridos, os enganos de Satanás nos últimos dias, propriamente nos dias que nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Isso é claro. A Bíblia Sagrada mostra para nós que nós estamos nos últimos momentos vivendo praticamente em tempos emprestados ou em contagem regressiva para chegar ao desfecho final e o término exatamente deste mundo. Na verdade, quando dissemos este mundo, né, do acerto de contas, do julgamento e a destruição final e a salvação daqueles que aceitou a Cristo Jesus com seu sacrifício para a sua remissão. Tá? Então, queridos, os enganos de Satanás continuam os mesmos, porém, ele renovou os seus enganos assim com um disfarços modernos. Porém, os enganos são os mesmos. Tá? Aqui diz que ele se transforma em anjo de luz para enganar. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Tá? Lá no Éden, como que ele se apresentou? Incorporou numa serpente, numa cobra, e fez com que aquela serpente falasse. Na verdade, ele falando por meio da serpente. Tá? Ele incorporou na serpente. E hoje a palavra de Deus diz aqui, o apóstolo São Paulo, né, dizendo que ele se disfarça de anjo de luz. Ele apresenta como um mensageiro de Deus. Tá? E ele levanta até mesmo líderes religiosos apresentando a palavra de Deus, apresentando a Bíblia, porém totalmente distorcida. Lá no Éden não foi diferente, ele apresentou a palavra de Deus também, de forma distorcida. Né? Deus disse, olha, para Adão e Eva, vocês podem comer de todo o fruto do jardim do Éden, livremente, mas desse da ciência, né, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Tá? O que ele fez? Ele apresentou em nome de Deus, dizendo, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores? Deus não disse isso, Deus diz apenas aquela árvore do conhecimento do bem, da ciência do conhecimento do bem e do mal. Tá? Mas ele distorceu a palavra de Deus, a ordenança de Deus. Tá? E não é diferente hoje. Hoje não é diferente. Ele levanta líderes, pessoas que defendem a Bíblia Sagrada, porém não completa parte. Alguns dizem que o Novo Testamento é apenas uma parte da Bíblia que é válido. O Antigo Testamento não tem necessidade mais. Tá? Tem outros, queridos, que defendem algumas partes do Antigo Testamento que lhe convém, que lhe acha que é importante. Como, por exemplo, a referência dos dízimos e ofertas. Ok? Então, queridos, distorcem a palavra de Deus. Por isso, porque tantas religiões, porque existem tantas igrejas? É exatamente, queridos, por causa do engano do inimigo. Infelizmente, tá? Satanás, né? Diz aqui o apóstolo São Paulo que ele se disfarçam como anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros, tá vendo? Ele levanta pessoas, né? Ele levanta ministros, ele levanta líderes, né? Disfarçados de ministro de Deus, de ministro da justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Tá? Nosso mundo contemporâneo se tornou um caldeirão do sobrenatural e do místico
incrementado, né? Principalmente, queridos, por Hollywood. Tá? Hollywood, na verdade, tem trabalhado muito a favor do inimigo, com filmes, né? Filmes que apresenta uma total distorção da palavra de Deus, apresenta os ataques verdadeiros do inimigo ao cristianismo, à palavra de Deus, né, por meio de filmes que realmente mostra, né, como por exemplo a imortalidade da alma, tá? Como por exemplo pessoas que venham comunicar, né, mortos, né, que retornam para comunicar com os vivos, tá? Filmes, né, que apresenta pessoas no lago de fogo, enfim, queridos, cuidado com os filmes que você assiste, que você gosta, que você participa, porque a maioria deles, queridos, realmente, a maioria deles estão, como diz aqui o apóstolo São Paulo, disfarçados como ministros de Deus, porém são ministros de Satanás, tá? São, na verdade, pessoas usadas, né, como instrumento nas mãos do inimigo para levar ao engano, para enganar uma massa numerosa de pessoas o quanto ele conseguir, principalmente se nós não tivermos, né, aí estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tá? Quando Jesus estava no deserto, Jesus passou ali por 40 dias e 40 noites, estava se preparando, né, em comunhão com Deus, preparando para a sua missão. Jesus, ele foi tentado por Satanás. Satanás, ele aproveitou essa ocasião, essa oportunidade que Jesus estava a sós, né, ele achou oportuno para tentá-lo, tentando fazer com que Jesus caísse em suas tentações ou desistisse do plano redentivo, do plano da salvação. E qual foi as tentações de Satanás? As mesmas que ele tentou Adão e Eva lá no Éden. As mesmas tentações. A primeira tentação, ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, ele estava dizendo assim: olha, você tem todo o poder, então usa o seu poder. Queridos, naquele momento, Jesus, de nenhuma forma, ele poderia usar o seu poder divino, da divindade, da sua divindade, tá? Para satisfazer os seus próprios desejos, a sua própria vontade, as suas próprias necessidades. Ok? Então Satanás estava dizendo a Jesus, como naquele momento, como humano, como a minha natureza, tomou a minha natureza, a sua natureza, e ele estava ali, né, se preparando, jejuando, né, preparando para a sua missão. Então, queridos, Satanás diz: use o seu próprio poder para você mesmo. Você entende que a tentação foi a mesma lá do Éden? Ele disse o que para Eva? Você é Deus, você não precisa de Deus. Se você comer, você vai se tornar conhecedora do bem e do mal. Não tem por que você necessitar de Deus. A segunda tentação, queridos, ele diz assim, olha, veja só a astúcia de Satanás. Tá? Ele levou Jesus até o pináculo do templo e ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, pula daqui,
porque Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar, para que você não tropece em nenhuma pedra. Então veja a segunda tentação que Satanás tentou a Jesus. Já que você não quer usar o seu poder, então usa o poder de Deus. Porém, usa de forma errada. Querido, o poder de Deus está à nossa disposição para vencer as tentações. Mas muitas vezes nós tentamos ou usamos o poder de Deus de forma errada. Se tu és o Filho de Deus, então pula daí, porque os teus anjos vão te guardar. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus usou sempre as Escrituras Sagradas. Na primeira tentação ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes, queridos, nós fazemos tudo errado, comemos de forma errada, esbanjamos, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, fazendo tudo de errado, comendo, bebendo de forma errada. E depois, queridos, quando nós vamos pagar o preço por isso, nós jogamos toda a culpa para Deus. Não, eu estou doente porque Deus quis. É a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, muitas vezes. Mas nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós fazemos um monte de negócio errado e depois, queridos, queremos culpar a Deus como se Ele fosse o culpado do nosso problema. Nós usamos o poder, a inteligência, os talentos que Deus nos deu de forma errada. Foi isso que Ele fez tentando Jesus. Pula daí de cima. Isso, queridos, muitas vezes é o que nós fazemos. Queridos, a terceira tentação de Satanás a Cristo Jesus, ele diz, olha, se você se ajoelhar, prostrar e me adorar, todo esse paraíso que eu tenho, que a mim foi entregue, eu te darei. Jesus disse assim, retira, Satanás. Ao Senhor teu Deus unicamente adorarás. A mesma tentação do Éden. Você não precisa de Deus, você é Deus, você pode adorar a você mesmo. Ou você pode adorar a mim. Queridos, quando nós deixamos de adorar a Deus, guardando os mandamentos de Deus, obedecendo às ordenanças de Deus, vivendo uma vida de santidade, se nós deixamos tudo isso, automaticamente nós estamos adorando o inimigo de Deus, adorando a Satanás. Era exatamente isso que ele fez com nossos primeiros pais. E é exatamente essa tentação que ele queria que Jesus caísse, adorasse a ele. Então, meus amados, a lição desta semana será uma lição muito importante. E eu convido você, não perca, vamos estudar a nossa lição. Você vai surpreender a forma como Satanás está trabalhando tanto nesses últimos dias, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te ajude para que você não caia nas tentações do inimigo. Mas como Jesus, está escrito. A palavra de Deus. Nós vamos estudar esta semana e nós vamos conhecer o quanto Satanás está disfarçando em várias formas para nos levar ao engano final e perdermos a nossa eternidade. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Até logo, amanhã estaremos de volta com a graça de Cristo. Amém.